Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de aposta de futebol para esta segunda-feira, dia 23 de junho. Assim, separei 8 jogos analisados para vocês. Jogos da Copa do Mundo de clubes da FIFA, jogos do Brasileiro Série B e da Irlanda. Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal para acompanhar nossas dicas diariamente. Caiu de paraquedas e curte o nosso conteúdo, deixe o seu like para estar fortalecendo o nosso canal. Ative o sininho de notificações para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com aquele velho amigão, rapaziada, para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar através das nossas análises esportivas como você. E lembrando, aposta apenas para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade e sem mais delongas, vamos ao primeiro palpite de hoje, a nossa primeira análise esportiva vai ser na divisão Premier da Irlanda, o jogo do Bohemians versus Shamrock Rovers, início às 15h45, é o confronto do líder versus terceiro colocado. A equipe do Bohemians em 5 jogos vem aí batendo under 2,5 em 4 deles. É uma equipe que, quando atua em casa, tem uma grande consistência técnica, já que em 5 jogos só perdeu um, ou seja, é uma equipe que sofre poucos gols quando atua em seus domínios e enfrenta o líder do campeonato, que vem embalado aí com 4 vitórias e um empate, batendo over 1,5 em 4 delas. Quando atua fora de casa, é uma equipe que tem consistência técnica, vem a 4 vitórias em sequência, porém sofre gols atuando fora de casa, já que bateu ambos marca e mais de 1,5 nos últimos 5 jogos fora. Nos últimos 2 confrontos, o Bohemians venceu ambos e em 5 confrontos, o Bohemians venceu 4 e perdeu apenas 1. Então é aquele confronto daquele jeito, meu parceiro. Para essa partida, a minha visão, o jogo para over 1,5 gols, já que a equipe do Shamrock Rovers tem grandes dificuldades nos últimos confrontos quando enfrenta essa equipe do Bohemians. Bom, vamos para mais um jogo da Irlanda, o jogo do Watford versus Shelbourne, início às 15h45, confronto do 6º versus 8º colocado. Bom, a equipe do Watford não passa pelo bom momento. Em 5 jogos bateu over 1,5 em 4 deles. Em 5 jogos só venceu 1. E o Shelbourne, 5 jogos batendo over 1,5 em 3 deles. Vem de uma derrota em casa diante do DR City. Nos últimos 5 confrontos, perdeu 4 para o Shelbourne e venceu 1. Então é um confronto que o Shelbourne tem um leve favoritismo, porque costuma vencer com facilidade quando enfrenta essa equipe do Watford. Para essa partida, acredito em um confronto para poucos gols, já que nos últimos 5 confrontos bateu aí o menos de 1,5 gols na casa da equipe do Watford. Então acredito em uma chance dupla a favor do Shelbourne e também acredito em um jogo para under 3,5. Bom, agora vamos para a Copa do Mundo de clubes da FIFA. Temos o jogo do Atlético de Madrid versus Botafogo, início às 16 horas. Grupo B, o Botafogo, a equipe brasileira do Rio de Janeiro, vem liderando o grupo com 6 pontos. Venceu PSG, que era o famoso bicho-papão, o atual campeão da Champions. É a equipe que tem um futebol mais envolvente na atualidade. Bom, e também venceu o Seattle Sounders pelo placar de 2-1. Acredito que o Botafogo teve mais dificuldade para enfrentar o Seattle Sounders do que enfrentar o PSG. O PSG não conseguiu furar o bloqueio. E a equipe do Seattle, quando enfrentou o Botafogo, quase que saía daquele gramado com empate. Já a equipe do PSG enfrentou o Atlético de Madrid, conseguiu atropelar 4-0. Acredito que essa goleada foi diante do fato que o Atlético resolveu apenas se defender, ou seja, se defender da maneira errada. O Botafogo foi uma equipe eficiente que conseguiu marcar
a equipe do PSG, como o próprio técnico do PSG, Luiz Henrique, afirmou em entrevista ao ESPN. A equipe do Atlético de Madrid, meu parceiro, vem de um atropelo, encontrou a equipe do Seattle, venceu pelo placar de 3-1, vinha de uma derrota diante do PSG. Esse jogo é um jogo de 6 pontos para o Atlético de Madrid, porque o empate classifica a equipe do Botafogo em primeiro e a equipe do PSG vai ficar com a segunda colocação caso aconteça esse empate. Se o Atlético de Madrid vence o jogo, vai ficar com 6 pontos, a mesma pontuação do Botafogo, e o PSG vai enfrentar o Seattle, que ainda não pontuou, ou seja, o PSG vencendo vai ficar uma trinca de empate com 6 pontos. Então, quem deve se classificar nessa trinca? Botafogo, que tem um confronto direto, fica em primeiro diante do PSG, e o PSG se classificaria pelo saldo de gol, a não ser que o PSG não vença por muitos gols. Essa equipe do Seattle é uma coisa muito inviável de acontecer. A equipe do Atlético, 5 jogos, batendo over 1,5. O Botafogo, 5 jogos, 5 vitórias consecutivas. O atual campeão da América vem batendo um under 2,5 em 3 dos últimos 5. Essa equipe do Renato Paiva, do presidente John Texton. Então, o Botafogo, meu parceiro, vai fazer jogo duro diante do Atlético de Madrid. Não tenho dúvida disso. Não vejo um jogo para tantos gols. Vai enfrentar uma equipe com nível técnico mais elevado. Mas o Botafogo enfrentou uma equipe mais difícil, que foi o PSG, e não perdeu. Então, diante desse mercado, vejo um jogo de bastante marcação tecnicamente e vou acreditar em um confronto para under goals. Um jogo para menos de 3,5 nessa partida. O Botafogo já está com o regulamento abaixo dos braços, então vai jogar aqui para o empate. E a equipe do Atlético de Madrid tem que se expor e o Botafogo pode aproveitar isso. Então podemos buscar também uma boa opção de mínimo possível zebra aqui no fogão, pagando 5.0 uma zebra simples e uma chance dupla aí deve estar pagando em torno de 2.50. Vamos averiguar neste momento. Então pagando aí 2,10 nessa faixa. Bom, ainda no grupo B temos o outro confronto, Seattle Sounders versus PSG, às 16 horas. É o confronto do segundo versus quarto colocado. O Seattle não tem mais chance mais de classificação. E o PSG precisa vencer o jogo e precisa formar um grande saldo de gol, apesar que leva vantagem no confronto direto diante do Atlético de Madrid. Me refiro em questão de posicionamento no grupo. A equipe do Seattle vem a 4 derrotas em sequência, batendo over 2,5. E o PSG 5 jogos, batendo over 2,5 em 4 deles, tirando a derrota diante do Botafogo. Paga uma odd de 1.14, então isso aqui às vezes não quer dizer nada, porque o jogo do Botafogo ali quebrou muitos matemáticos, muitos trade esportivos, muitos investidores esportivos, entre outras tecnologias foi quebrada. O Botafogo ali fez as suas mínimas possibilidades de vitória transformar em 100%. Então, para essa partida, o PSG é amplamente favorito. Deve vencer com força essa partida, a não ser que aconteça outro milagre aí e o Seattle consiga vencer o PSG, hein? Quem sabe? Bom, para essa partida, acredito em um confronto para gols, um jogo para over 2,5, pagando 1.47, over 2,5. E também acredito numa vitória da equipe do PSG já no primeiro tempo, pagando 1.50. Bom, pelo Brasileiro Série B, temos Operário versus Novo Horizontino. É o confronto do vice-líder, 5 vitórias em sequência da equipe do Novo Horizontino, diante do Operário na 15ª colocação. O Novo Horizontino já está acostumado a ficar ali acima na tabela, brigando pelo acesso, mas o problema é que quando chega na decisão que vai definir ali os 4 melhores para a próxima divisão, o Novo Horizontino é uma equipe que deixa a desejar. Então, esse jogo, a princípio, tem início às 19 horas. O Operário não passa por um bom momento. Vem a 5 jogos batendo over 1,5, porém não vence a 5 jogos. E a equipe do Novo Horizontino engrenou aí 4 vitórias em sequência, mas foi 5 vitórias porque essa derrota aqui foi pela Copa do Brasil diante do Corinthians. Então bateu o under 2,5 em 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória
do Operário. Mesmo atuando fora de casa, vejo a equipe do Novo Horizontino com esse leve favoritismo, apesar que as casas de aposta não estão disponibilizando esse favoritismo todo. Para essa partida, acredito que será um jogo over a favor da equipe do Operário e um jogo under a favor da equipe do Novo Horizontino. Então, o que temos? Temos aqui uma probabilidade incontestável para under goals, porque o visitante vem em um bom momento, é uma equipe que sofre poucos gols, mesmo a equipe do Operário sendo uma equipe over. Acredito no jogo para under 2,5 nessa partida e um empate no primeiro tempo. Bom, aí na Série B ainda temos Goiás versus Atlético Clube às 21 horas, confronto do líder versus 19º colocado. O líder vem de uma derrota de 2-0 para a equipe do CRB. Em 5 jogos bateu over 1,5 nos últimos 4. O Atlético em 5 jogos bateu over 1,5 em 3 de 5. Para essa partida, atuando em casa com o apoio da sua torcida, querendo se manter na liderança, Goiás para vencer. Retornando à Copa do Mundo de Clubes da FIFA, rodada 3, temos Inter Miami versus Palmeiras do Brasil às 22 horas. A equipe da Inter Miami do Lionel Messi, vice-líder, e o Palmeiras, atual líder, com 4 pontos. Ou seja, o que acontece? A equipe do Palmeiras joga por um empate, a equipe do Messi joga por um empate. Porém, se ocorrer um empate nessa partida, a Inter Miami ficará em segundo, ou seja, vai enfrentar aí um adversário poderoso no outro grupo. Então, deve enfrentar o Botafogo, e a equipe do Palmeiras, sendo líder, deve enfrentar o PSG. Então, as coisas vai ser pior para o Palmeiras do que para a equipe da Inter Miami. Se a equipe do Palmeiras ficar em primeiro, vai pegar o PSG que está em segundo lá no outro grupo. Então, tá muito bom para a equipe da Inter Miami pegar o Botafogo, porque o Botafogo não é uma equipe tão favorita como o PSG. Apesar de vencer o próprio PSG, acredito que a Inter Miami está na vantagem, ficando na segunda colocação, mas a Inter Miami vem a 5 jogos aí de invencibilidade, batendo over 2,5 em 4 de 5. O Palmeiras vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 de 5. As casas de aposta tá dando um favoritismo gigantesco a essa equipe do Palmeiras e menosprezando muito essa equipe estadunidense do Lionel Messi, e entre outros jogadores como Luizito Soares, o próprio treinador Xavier Mascherano. Para essa partida, meu parceiro, acredito que a equipe da Inter Miami não perca, apesar do Palmeiras ser uma equipe brasileira. Temos o Lionel Messi lá no outro lado, então diante disso, pela odd, chance dupla a favor da Inter Miami. E no jogo em si, é um jogo para over 1,5 gol nessa partida. Último jogo da Copa do Mundo de Mundial de Clubes, temos Porto versus Al-Ahly às 22 horas. Lembrando, é Inter Miami versus Palmeiras, transmissão ao vivo pela Rede Globo. Atlético de Madrid e Botafogo também, transmissão ao vivo. FC Porto, terceiro, Al-Ahly é o quarto. Ou seja, quem vencer aqui pode entrar na briga caso Inter Miami vença o Palmeiras ou Palmeiras vença Inter Miami. A equipe do FC Porto não vence a 3 jogos, em 5 bateu over 1,5. Al-Ahly não vence a 3 jogos, em 4 bateu over 1,5. Para essa partida, a equipe do FC Porto é o favorito, mas não gosto do que a equipe do FC Porto vem jogando. É uma equipe que está deixando a desejar. Diante disso, vou deixar uma chance dupla a favor do Al-Ahly. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenham gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla. Tropa, vocês sabem que aqui sempre terá uma opção confiável com 99 não, mas 90% de chance aí de dar certo com uma dupla ou uma tripla para vocês. Lembrando, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos e aposta de palpite de futebol desta segunda-feira. Segundou amanhã,
Vou estar deixando para você uma tripla ou uma dupla formada com um bilhete pronto para que vocês possam analisar e bater com a sua análise e decidir que segue ou não com as nossas dicas. Então, podemos estar deixando para vocês em jogos do Mundial de Clubes, podemos estar deixando para vocês aqui grandes boas opções, como é o caso do Palmeiras versus Inter Miami, um jogo para mais de 1,5. Podemos estar deixando aqui no jogo do Seattle versus PSG over 2,5 e podemos estar deixando aqui Botafogo versus Atlético de Madrid. Podemos pegar aí esse grande jogo aí para menos de 3,5. Então forma uma boa tripla. Outra boa opção que podemos observar é o jogo para PSG vencer no primeiro tempo. Podemos pegar o PSG vencer no primeiro tempo. Podemos pegar Shamrock Rovers over 1,5. Podemos pegar esse jogo do Shelbourne aí, um jogo de grande competência técnica dessas equipes, mas o Shelbourne vem bem. Então, essas opções. Podemos pegar um empate no primeiro tempo da Inter Miami diante do Palmeiras. Então é isso, mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Lembrando, quer mais dicas como essas, nos segue no nosso Insta e link aqui abaixo do nosso canal do Telegram para vocês. Ao mais é isso, espero que tenha gostado, compartilhe esse vídeo com um amigo, se gostou do nosso conteúdo, uma boa sorte a todos, até a próxima, avante tropa!